Olá, esse é o trabalho de Laís Gomes e Débora Sena sobre ecologia da população organizacional. A teoria da ecologia organizacional surgiu por volta de 1977, pelo artigo de Michael e John. Assim nascia uma abordagem que nos anos seguintes levou a um crescimento e a um lugar de grande destaque na teoria organizacional contemporânea. Um dos assuntos abordados é a diversidade das organizações, a dificuldade em que as organizações elas têm em se dividir e executar mudanças rápidas o suficiente para atender às demandas do ambiente, de ambientes incertos e de constante mudança. Outro ponto relevante é o surgimento e o desaparecimento dessas organizações, o que explica onde está falado na firma versus ambiente, né? Em que elas nascem e morrem em função da adaptação do ambiente em que elas atuam e como os recursos disponíveis estão limitados enquanto o crescimento da população é ilimitado, o que gera um certo tipo de competitividade. Os autores também exploram as características ecológicas das organizações, suas suas adaptações ao meio e os critérios de seleção, sendo que para as organizações sobreviverem ao meio, elas devem se adaptar respondendo a pressões inerciais emergentes dos arranjos estruturais internos e das restrições ambientais, sendo que para algumas empresas, né, elas já possuem algum tipo de estrutura de adaptação, né, e, de certo modo, limitar ou modificar a perspectiva, né, selecionando as ações a partir de um conjunto restrito de opções. A análise ecológica da organização se dá em 5 níveis, que são membros, subunidades, organizações individuais, populações de organizações e comunidades. As organizações, em qualquer nível e em qualquer configuração ambiental, somente estão adequadas àquela condição ideal para a qual foi programada, que são as demandas, né, próprias daquela organização, daquela configuração. E qualquer tipo de alteração nelas, qualquer tipo de alteração nessas condições força a organização a uma evolução, né? Seja evolução para o crescimento ou declínio dessa organização. Como na biologia, as espécies elas carregam com elas uma estrutura genética que contém as regras de transformação de energia em estrutura. E nas organizações também não é diferente. Nas organizações, a sua estrutura genética é representada por estrutura organizacional, padrões de ação, comportamento organizacional e estrutura normativa, que é a forma que as organizações são definidas e tratadas como corretas pelos seus membros ou pela sociedade. Se as organizações sobreviverão ou não a isso, né, se elas resistirão à seleção, vai depender da natureza do ambiente e da situação de competição. Portanto, né, o ponto de vista da seleção ele trata altos níveis de adaptabilidade como resultados evolucionários particulares, né, dessas organizações. A evolução, o declínio vai ser um quesito particular, né, referente a cada organização. O isoformismo ele é basicamente o efeito de pressão institucional, sendo no sentido de limitar a escolha das estruturas de uma organização, né? O isoformismo é a limitação das organizações às escolhas, né? É uma pressão colocada perante elas. O Halley explica que existe um isoformismo entre a diversidade das formas organizacionais e a diversidade dos ambientes. A ecologia gera duas contribuições principais no modelo de Halley, né? A primeira
que suplementa o modelo colocando um foco explícito sobre a competição de um mecanismo gerador de isoformismo, né? O outro ponto, mostra que como os recursos disponíveis às firmas em dado ambiente são finitos e a capacidade de crescimento das populações é ilimitada, né, a competição ela se torna inevitável, né, compondo o mecanismo de seleção ambiental. Bem como a Débora falou anteriormente, a visão ecológica adota essa visão darwiniana, onde as organizações que mais têm facilidade de se adaptar sobrevivem e as que não têm facilidade alguma de adaptação ao ambiente que se situam simplesmente desaparecem. É justamente esse mecanismo de evolução por seleção que cria diversidade dentro das organizações. Além disso, ele explica as diferentes configurações organizacionais em diferentes épocas. A ecologia organizacional muda o foco da organização em si para a organização populacional. Mas que população é essa? É o conjunto de empresas que sofrem as mesmas oportunidades e ameaças ambientais. Uma organização tende a assemelhar-se a outra de acordo com o conjunto de condições ambientais em que elas enfrentam. A teoria das organizações só inicia a conversação sobre ambiente a partir dos anos 60. Até então, a organização era observada de um foco intra-organizacional. A intensificação da complexidade das organizações sociais e econômicas levou à percepção mais forte do ambiente dentro das organizações. Os modelos convencionais que estudam as organizações se tornaram insuficientes, pois desconsideravam a interdependência das organizações. A organização começou a ser considerada um sistema aberto, de trocas com o ambiente externo, seguindo o modelo biológico.